Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou Tharis Ottino e hoje a gente vai conversar sobre a minha autora favorita de 2018, que foi uma autora brasileira e contemporânea chamada Marta Batalha. Eu li 2 livros dela esse ano, que foram A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e o lançamento dela de 2018, que foi Nunca Houve um Castelo. Eu entrei em contato com a narrativa da Marta porque várias amigas minhas leram esse livro, se apaixonaram, saíram recomendando com muito entusiasmo, inclusive, e eu precisei ir atrás. Mas eu comprei o livro pro Kindle numa promoção, mas eu acabei deixando um tempo de lado, fui lendo outras coisas, até que um dia, uma noite assim, eu tava a fim de ler alguma coisa diferente, abri meu Kindle, lembrei que o livro tava lá e comecei a ler. E eu devorei que nem pãozinho quente. Pra vocês terem uma ideia do tanto que eu gostei do livro, né, eu li no Kindle, tinha comprado pro Kindle e depois tive que ter a versão física. Quero inclusive reler, assim, que é muito mais gostoso, né? O livro físico tem essa magia. Aliás, essa capa eu acho sensacional, eles reproduziram aqui um penteado e uma vestimenta da época. E essa época é 1940. A gente vai conhecer a Eurídice, que é uma dona de casa, que tem uma vida muito rotineira, assim, muito sem muita magia, muito prosaica, só que ela quer mais. E ora, o que se esperava de uma mulher de 1940? Que ela casasse, tivesse filhos, cuidasse da casa, do marido e dos filhos, e só isso. Mas a Eurídice, como a narradora vai mostrar pra gente, é uma mulher brilhante. Aquele tipo de pessoa que qualquer atividade que se dispor a fazer vai ser incrível naquilo. Então ela tem uma criatividade muito grande, ela tem uma vontade de fazer algo e ela não tem onde canalizar isso na vida que ela leva. Porém, obviamente, ela é constantemente podada por todo mundo que tá ao redor, principalmente o marido dela, que é o Antenor. O Antenor quer uma esposa caladinha, né, uma esposa que faça a comida dele, que lave as cuecas dele e tudo mais, e só isso. Mas a Eurídice tá constantemente querendo encontrar um projeto para poder se dedicar. E o primeiro projeto que vai ser uma válvula de escape para Eurídice é a culinária. E ela faz pratos maravilhosos, inclusive escreve um livro com as suas próprias receitas. E quando ela vai mostrar essa ideia para o marido, ele debocha dela. Ela também vai se dedicar em certo momento à costura e vai se tornar uma costureira excepcional. A outra tentativa dela nesse sentido de ter um projeto, eu não vou dizer qual é, mas é realmente incrível. O livro, ele é um virar de páginas mesmo, porque a narradora da Marta Batalha é incrível, é espirituosa, é uma narradora irônica, hilária em vários momentos. É uma narrativa que tem um brilho muito especial. E ela usa um recurso que na literatura é chamado de analepse, né? Que é voltar ao passado, o que a gente pode chamar mais coloquialmente assim de flashback. Talvez um dos primeiros exemplos disso aqui no livro seja a Zélia, que é a vizinha fofoqueira, né? É o estereótipo da vizinha que fala da vida de todo mundo, que sabe tudo que tá acontecendo no bairro. A narradora até vai dizer pra gente que o sonho da Zélia era ser o Espírito Santo para tudo saber e tudo ver. E isso é muito legal, porque a gente não enxerga a personagem apenas como uma antagonista da Eurídice dentro da história, mas como uma pessoa real, né? Ela se aproxima muito de alguém do dia a dia que tem uma bagagem própria dentro da narrativa. E esse recurso ele não é usado apenas com a Zélia, mas com praticamente todos os personagens secundários aqui da obra e com a própria Eurídice. A gente também vai saber o que aconteceu na vida dela antes de se casar com o Antenor e ter essa vida que não preenche ela completamente. Então é uma obra que vai trabalhar muito a questão da condição feminina na época e com certeza vai colocar o dedo na ferida sobre o que acontece nos dias de hoje. E uma coisa que a Marta fez e que eu achei muito impactante foi colocar as personagens pobres, como por exemplo uma funcionária negra chamada Damiana e a das Dores, que é a empregada doméstica da Eurídice, como apenas coadjuvantes. Então, se os outros personagens e as outras personagens femininas, né, elas têm essa volta ao passado para que a gente conheça a história delas, a vida pregressa delas, a das Dores e a Damiana não tem muito isso. Então, ela até coloca aqui a narradora que
ah, das Dores não é a história dela, então ela saiu bem quietinha, e é isso. E então a autora tá mostrando pra gente como as mulheres de classe baixa são constantemente invisibilizadas. A Eurídice é uma mulher de classe média que se sente invisibilizada, mas ela é a protagonista aqui. Enquanto essas mulheres pobres, elas são excluídas da narrativa, assim como elas são excluídas da sociedade. Elas não têm a voz aqui, assim como elas não têm uma voz dentro da sociedade. Elas são silenciadas. E isso é um tapa na cara. Então essa obra, ela realmente tem um frescor muito grande. Ela é muito inteligente. É uma obra que eu recomendo, é uma obra que eu daria de presente para muitas e muitas mulheres que eu conheço. É uma obra divertida, mas que não se isenta de jeito nenhum de tocar em pontos espinhosos. Oi, gente, chegando mais pertinho aqui pra falar pra vocês que já passaram algumas horas desde que eu falei sobre a Eurídice Guzmão. Acontece que os meus vizinhos começaram a ouvir funk e aí não deu. E agora eles não estão mais ouvindo música, mas eles estão conversando super alto, então eu liguei o ar antes do barulho do ar do que o barulho deles. Mas vamos voltar à programação normal. Depois de me apaixonar completamente pela Martha Batalha lendo Eurídice Guzmão, eu vi que a Companhia das Letras tinha lançado Nunca Houve um Castelo, que, como eu disse, foi o lançamento da Martha em 2018, e a editora ofereceu esse livro no catálogo, né, que ela manda para os parceiros, e eu resolvi solicitar porque eu queria muito entrar em contato com a narrativa da Martha de novo. Eu acho que esse é um livro mais ambicioso do que o Eurídice por 3 motivos. Primeiro porque aqui ela vai tratar de 3 gerações de uma mesma família, então a gente tem muitos e muitos personagens. Segundo, porque ela vai flertar com o realismo fantástico em alguns momentos. E terceiro, porque ela vai abordar personagens que existiram de fato. Ela vai deixar bem claro aqui que ela fez uma versão ficcional de pessoas que já existiram, mas mesmo assim eu imagino que não deve ser uma tarefa tão fácil você pegar um personagem que já existiu e que foi icônico de certa forma e trazer ele para a sua narrativa. O livro vai começar em 1968, quando a personagem Stella está chorando. E aí a narradora, que é aquela narradora da Martha Batalha, que vai falar do cotidiano, que vai ser muito engraçada e inteligentíssima, vai dizer pra gente que aquela pessoa só está chorando naquela cama naquele momento porque ocorreu um certo Réveillon há uns anos atrás. O Johann conheceu a Brigitta num certo Réveillon e eles se casaram e foram morar no Rio de Janeiro. E resolveram construir um castelo num bairro que era muito ermo, muito distante, que era Ipanema. O Johann era o cônsul da Suécia no Brasil. Ele recebeu essa proposta desse emprego super importante e resolveu se estabelecer aqui no Brasil. E aí os dois, ele e a Brigitta, vão ter 3 filhos, que são a segunda geração. E nessa parte da história chega a Laura Alvim, que era a filha do Álvaro Alvim, que foi pioneiro da radiologia aqui no Brasil, um cara super importante. Eles tinham um casarão em Ipanema. E a Laura, eu fui pesquisar um pouquinho sobre ela, porque foi a personagem que eu mais gostei. A Laura, ela sonhava em ser atriz. Ela tinha no teatro sua maior paixão, e isso é descrito de maneira brilhante aqui pela Martha Batalha. E como a Laura era muito bonita e tinha toda uma presença, todo um magnetismo, ela despertou muitas paixões no Rio de Janeiro, então ela é até conhecida como a primeira garota de Ipanema. E os filhos do Johann, os 3, vão se apaixonar perdidamente, mas a Laura só quer saber de teatro. Essa segunda geração a gente conhece mais en passant. Os 3 filhos vão tomar rumos diferentes. E o que a gente vai acompanhar mais de perto é o Nils, que vai se tornar um brasileiro tão típico, um carioca tão típico na sua boemia e malandragem, que vai adotar o nome de seu Nilson. Aí o Nilson vai se casar e ele vai ter um filho chamado Tavinho, que vai se casar, adivinha com quem? Com a Stella, essa moça que estava chorando lá em 1968. E a partir daí a gente vai conhecer bastante da história deles. A Stella, ela foi criada num colégio interno, então ela sempre soube que ela seria uma mãe e uma esposa, mas a Stella também se sente infeliz. Ela vive dizendo, a vida deve ser assim mesmo. Assim como a Eurídice, ela se perguntava, será que a vida é só isso? Então a gente tem essa questão da personagem feminina que questiona o seu papel na sociedade, questiona aquilo que ela é obrigada a desempenhar. Como a gente está falando de uma ficção histórica, várias coisas que aconteceram no Brasil
elas são colocadas aqui na obra e elas afetam os personagens de alguma forma. Então aqui a gente vai ter ditadura militar, a gente vai ter a questão da desigualdade de classes, a gente vai ter a epidemia da AIDS e a gente vai ter também a revolução sexual feminina, a gente vai ter os ideais feministas chegando no Brasil e sendo conhecidos pela nossa personagem Stella. Eu acredito que o objetivo da Marta aqui era contar um pouco da história do bairro de Ipanema e do próprio Rio de Janeiro, desde o seu apogeu até a chegada da violência, a chegada da decadência desse bairro, vamos dizer assim. É um livro realmente muito bom, mas eu acho que ele é legal para quem já leu Eurídice Gusmão. O Eurídice Gusmão é o livro que eu recomendo para você começar a ler a Marta Batalha, porque eu acho que quem é fã vai conseguir relacionar com a primeira obra dela, vai poder matar a saudade dessa narrativa toda especial e única. Aqui, o que me encantou mesmo, o que me envolveu foi a narrativa. Claro que isso me envolveu absurdamente no Eurídice Gusmão, mas lá eu gostei muito dos personagens, até mesmo de personagens secundários que aparecem pouquíssimo. Aqui a única personagem que realmente me cativou foi a Laura, e aqui a gente tem um excesso de personagens, né? A gente tem muita gente pra trabalhar. E às vezes quando você tá se apegando a alguém, aquela pessoa sai da narrativa e entra outra personagem, né? Outra história, outra época. Eu acho que o grande trunfo da Marta nessas duas obras aqui é o modo como ela vai falar sobre o dia a dia, o modo como ela vai tratar de coisas muito particulares dos seus personagens e de coisas muito, muito brasileiras, e isso é uma delícia de acompanhar. Então eu recomendo muito que você comece a ler Marta Batalha por A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e depois volte a se deliciar com a autora em Nunca Houve um Castelo. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi realmente uma autora que eu adorei conhecer e que eu acredito que vocês vão gostar também. Dê um joinha pra mim se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Se você gostou dos livros e se interessou pelas histórias, compra pelo meu link da Amazon que eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Um beijo e até o próximo vídeo.